no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Governo federal se articula com os governadores para o lançamento na sexta-feira no Rio de Janeiro do novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. A agenda de obras e projetos está sob sigilo, mas nos pedidos do governador Elmano estão como prioridades a duplicação da BR-116, o Cinturão das Águas e o Hospital da UES, ou melhor, a conclusão das obras do anel viário da região metropolitana de Fortaleza. Quem traz informações agora é o repórter Carlos Alberto. Os governadores cumprirão nesta semana uma agenda no Rio de Janeiro que será marcada por importantes obras para os estados. O presidente Lula convidou os chefes de executivos estaduais para o lançamento nesta sexta-feira, às 11 horas no Rio de Janeiro, do novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. As prioridades a serem inseridas na nova versão do PAC, uma das marcas dos governos petistas, estão mantidas sob sigilo. As informações, de forma genérica, apontam que o PAC terá investimentos para 2.000 obras em todo o Brasil, com 300 obras definidas pelos governadores dos 26 estados e do Distrito Federal. Outras 1.700 obras foram escolhidas pelo governo federal. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, já antecipou para os governadores quais obras irão contemplar os estados. O governador Elmano de Freitas antecipou em entrevistas que entre as prioridades para o Ceará, dentro do novo PAC, estão a duplicação da BR-116 entre Pacajus e o distrito de Boqueirão do Cesário, em Beberibe, o Cinturão das Águas, a conclusão das obras do anel viário na região metropolitana de Fortaleza e o Hospital Regional da UES no bairro Itaperi, em Fortaleza. Embora os estados apresentem pelo menos 3 pedidos, o presidente Lula deve assumir o compromisso de, neste primeiro momento, atender à reivindicação imediata de uma obra por cada estado. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. As expectativas são voltadas, jornalista Beto Almeida, para esta agenda a ser construída pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que na sexta-feira lança o novo PAC no Rio de Janeiro, com projeções de investimentos de 240 bilhões de reais nos próximos 4 anos, ou seja, uma média de 60 bilhões de reais por ano. Mas números que começaram a surgir nos bastidores políticos indicam que, se forem feitas as parcerias com a iniciativa privada, esses investimentos por meio do PAC chegarão a 1 trilhão de reais ao longo dos 4 anos de gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Independente desses números, que ainda são guardados sob sigilos, porque os governadores já sabem quais obras serão designadas, destinadas para cada estado. Mas a pedido do Ministério da Casa Civil, para a cena ficar como protagonista o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nenhuma informação mais concreta sobre quais obras e quantas obras serão anunciadas dentro do PAC. Tudo ficará para ser anunciado pelo presidente Lula na sexta-feira, nesse grande encontro com os governadores dos 26 estados e também do Distrito Federal. Entre as obras para o Ceará, o que pode ser colocado aí, Beto Almeida, como mais prioritário, como mais urgente e que pode despertar maior atenção do governador Elmano de Freitas? É claro que ele já se antecipou para falar sobre as prioridades para o estado do Ceará. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor, bom dia aos nossos ouvintes. Há uma grande expectativa, né, Luzenor, em relação ao lançamento do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento, que é uma das grandes vitrines políticas do Partido dos Trabalhadores desde o primeiro governo Lula, ainda que ele tenha enfrentado alguns problemas de execução desde então, mas essa grande expectativa é gerada em função do volume de investimentos que se espera com essas obras, grandes obras de infraestrutura. No nosso caso específico do estado do Ceará, essas obras que são aguardadas, inclusive pelo anúncio oficial, embora a gente já tenha o conhecimento delas, porque o governador Elmano Freitas já, inclusive, antecipou em ocasiões anteriores qual eram as prioridades, naquela reunião, inclusive, que o próprio Lula, o presidente Lula, fez com todos os governadores, onde ele pediu que eles listassem as prioridades dos seus estados. No nosso caso, a gente já sabe, são obras logísticas que até
atentam para essa questão da logística, principalmente na área de transporte rodoviário, que é um modal muito estratégico aqui para o nosso estado. E aí nós estamos falando, como você já bem disse, da BR-116. Só que nós inicialmente pensávamos até em trabalhar a ideia da duplicação da BR-116 ali de Pacajus, onde ela vai até hoje, até aquela entrada que vai para Aracati, né? Mas não, o governador Elmano é mais ousado, inclusive, ele disse que a pretensão, o pedido dele era para que haja a duplicação da BR-116 em toda a sua extensão aqui no estado do Ceará, o que significa dizer que essa rodovia deverá ser então duplicada até Penaforte. É óbvio que isso leva tempo, será feito em etapas, mas só em fazer esse anúncio e o governo anunciar e cumprir isso, essa meta, Luziano, já é um grande avanço, porque ela passa a entrar finalmente nos planejamentos de governos que virão adiante, sejam eles do PT ou não. É uma obra que passa a entrar no radar dos governos estaduais, dos governos federais que virão, e isso é muito importante. Agora, a gente ainda não tem ideia do volume de recursos, porque quando a gente se fala em Programa de Aceleração do Crescimento, são grandes investimentos para o país dentro de um governo, de um prazo de 4 anos. Se fala em 240 bilhões de reais. Você dividir aí 240 por 4 dá o quê? Dá 60 bilhões por ano. 60 bilhões por ano. Mas as outras informações apontam, Beto Almeida, que esses números ainda são um pouco contraditórios. Fala-se nesse volume de 240 bilhões de reais, mas nas últimas 24 horas surgiram outro número, que seria, por exemplo, de 300 bilhões de reais, incluindo aí as emendas parlamentares, as emendas ao orçamento da União. Você falou sobre as obras de infraestrutura rodoviária, mas entra também o anel viário, a obra de infraestrutura hídrica, né, que é a conclusão do Cinturão das Águas, que é um dos mais importantes projetos da área hídrica da região Nordeste. O Cinturão das Águas é aquele conjunto de canais que o governo distribui água a partir das águas da transposição do Rio São Francisco, alimentando todas as bacias hidrográficas do estado do Ceará. É uma das obras mais importantes, que essa ficará como legado para os próximos 100 anos. Resta saber, Zenô, porque o governo pediu prioridade aí nessa primeira fase para a indicação de uma obra. Nós estamos assim, com muito otimismo, falando de todas essas demandas, de todas as nossas prioridades, porque todas elas são prioridades. A BR-116 é uma prioridade, o CAC, o Cinturão das Águas aqui no Ceará, é outra prioridade na área hídrica, e a conclusão dessas obras intermináveis do anel viário é outra obra prioritária. Talvez entre as três, Beto Almeida, o anel viário seja a maior de todas as prioridades. É verdade. Por conta do gargalo que cria nesse trajeto do movimento gigantescos de carros pesados entre os dois portos, entre o Porto do Mucuripe, em Fortaleza, e o Porto do Pecém, e também por ser um canal de escoamento da produção e de fluxo de veículos para as regiões sul e sudeste do país e também norte do país. E aí, Luziano, depois desse anúncio aí na sexta-feira, naturalmente, a expectativa cresce, porque há uma agenda prevista agora para o presidente Lula aqui no estado do Ceará. Quem anunciou essa agenda, que ainda não tem uma data exatamente cravada, é o deputado federal José Nobre Guimarães, mas ele disse que vai acontecer na segunda quinzena agora deste mês de agosto. Claro que aí entra exatamente a expectativa do anúncio aqui, mais uma vez, do presidente Lula, dessas obras de infraestrutura aqui no estado do Ceará, mas não apenas isso. O presidente Lula também virá para a comemoração dos 25 anos do Crédito Amigo, que é o maior programa de crédito, de microcrédito da região Nordeste como um todo, acho que talvez um dos maiores da América Latina, que é aqui do Banco do Nordeste, e vai ter toda uma etapa de comemorações desses 25 anos do Crédito Amigo, e o presidente Lula estará presente nessas comemorações.